Opa, senhoras e senhores, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Domingos entrou aí. Tem uma turma entrando aí já. Helena. Seja bem-vindo aí, turma. Vamos começar mais um papo com o CEO aí. Hoje vamos ter a presença ilustre do meu amigo aí, Alisson Ramalho. Acho que ele deve estar entrando aí já. Deixa eu ver onde é que ele está aqui, se ele já chegou por aqui. Acho que ainda não. Daqui a pouco ele deve estar entrando aí. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Vamos entrando aí, turma. Daqui a pouco a gente vai começar. A live de hoje vamos falar sobre empreendedorismo e franchise. É uma das últimas lives desse papo com o CEO. E o tema de hoje, o convidado de hoje é um cara muito especial, tá? Um empresário brilhante que hoje está à frente, é sócio e vice-presidente de uma das maiores franqueadoras do Brasil, com mais de 500 unidades hoje no Brasil, nos Estados Unidos, América Latina e também na Europa. Deixa eu ver se ele já chegou por aqui. Acho que ainda não. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Alisson, cadê ele? Não, ainda não. Deve estar entrando aí já já. Então a gente vai falar aí. Acho que agora foi. Acho que agora eu cheguei. A Alisson chegou aí também. Beleza. Joia. Começar aí, o pessoal vai começar a entrar aí. Agora eu cheguei. Agora foi. Maravilha. E aí, querido? Como é que tá? Tudo Maravilha. bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Coisa boa, meu irmão. Tava fazendo a introdução aqui, a gente acabou de entrar, tem 2 minutinhos aí. Acho que o pessoal tá começando a entrar aí agora. Mas estava fazendo a introdução e queria te desejar, antes de tudo, gratidão aí por aceitar esse convite, por participar desse bate-papo com a gente, tá? Eu acho que você tem, além de experiência, conteúdo, tem muito resultado para trazer aqui para a gente hoje à noite. Eu acho que esse bate-papo tem tudo para ser um bate-papo fantástico. De antemão, tá? Já queria falar aí, deixar um aviso para as pessoas que estão chegando aí na live. Cara, isso é um bate-papo informal, a gente não combinou nada, vamos só... É um bate-papo leve, né, Alisson? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre franchising, sobre expansão de negócios, case de sucesso, melhores práticas, né, de hoje de uma das maiores franqueadoras do Brasil, com mais de 500 unidades aí comercializadas no Brasil, nos Estados Unidos, América Latina, Europa. Então, é um case, um baita case de sucesso, tá? Então, quem tiver perguntas, dúvidas, tem um campo aqui, um comentário aqui, coloca essas perguntas aí no comentário que a gente vai bater um papo e vai trocando aí ao longo dessa live de hoje. Meu velho, legal. Antes de tudo, seja bem-vindo, queria te desejar aí as boas-vindas, queria passar a palavra aí, acho que a palavra hoje vai ser mais sua do que minha, tá? Eu tô mais aqui para aprender do que de fato para a gente contribuir aí para esse meio, para esse ramo, para esse ecossistema empreendedor aí no Brasil, porque eu acredito que a única saída para o Brasil hoje é o empreendedorismo privado. Então a gente tem que levantar e firmar essa bandeira forte aí, nada como você, um case de sucesso para trocar um papo comigo, para trocar uma ideia com a gente hoje aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Queria que tu comentasse aí, contasse um pouquinho da tua história para a gente poder entrar no tema de hoje. Legal. Bom, primeiro, boa noite aí, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, a honra é minha. Eu fico muito feliz com esse tipo de bate-papo, de evento aí. Quando você é famoso, você tem que se apresentar. Então, eu estou completando aí 25 anos, né, de atuação no mercado, apaixonado por franquia, apaixonado por varejo, por empreendedorismo. E o dia de hoje é exatamente para isso, né? Esse momento aqui é para a gente poder compartilhar cenas da vida real. Eu gosto muito de atender diretamente o público, assim, interação, porque a gente sabe que as pessoas nos procuram através de dúvidas, enfim, dicas de empreendedorismo, quais são as dores, né, do crescimento, o que eu preciso fazer para empreender com segurança, com qualidade.
e vamos otimizar com certeza o nosso dia a dia aqui. Hoje eu estou à frente aí de uma multinacional, como você citou, né, que tem mais de 500 franquias comercializadas, está entre as 50 maiores marcas do país pelo terceiro ano consecutivo e eleita também melhor franquia do país por 5 anos consecutivos no segmento aí. Então, muito feliz em poder compartilhar com vocês essas informações. Coisa boa, meu irmão. Alisson, para a gente começar, conta aí um pouquinho. É uma empresa relativamente nova. 2013, vocês começaram a Sobrancelha Design. Como é que foi esse crescimento, essa expansão tão rápida? Eu acho que, além do crescimento e dessas vitórias, eu acredito que no meio do caminho também tenham muitos aprendizados, né? E muitos erros, muitas coisas que aí ao longo do caminho você vai também aprendendo. Então, talvez a primeira pergunta que fica para mim é, um baita crescimento, né? Um puta crescimento dentro de 6 anos aí, sair do zero para 500 unidades de franquias comercializadas. E a que se deve esse sucesso, na tua opinião? Além, obviamente, do know-how, da experiência dos sócios aí. Então, vamos lá. Como eu falei, eu venho de uma jornada muito bacana, Boticário, Instituto Embeleze, Microlins, dentre outras marcas, né? Então, nessa trajetória toda de varejo e franchise, eu criei um network muito grande, ou seja, de muita credibilidade, de gente de muita qualidade. Às vezes as pessoas me perguntam, né, como é que você constrói um negócio campeão? Você constrói um negócio campeão com pessoas campeãs, né? Ou seja, pessoas fazem negócio, não são empresas que fazem negócio. E quando você entra na escalabilidade, ou seja, aí é um assunto que me deixa muito à vontade, né? Porque eu sempre falo que se você não está crescendo, você está morrendo. Então, o crescimento em negócio, ele não pode parar. E o canal de distribuição adequado, obviamente, quando estruturado com qualidade, é realmente o franchise, porque ele permite que você, como investidor, entre num processo altamente estruturado, altamente padronizado, e, obviamente, você já inicia um projeto que tem fundamento, que tem conteúdo, que foi exaustivamente testado, e isso gera uma escala qualitativa. Mas, como você citou, são várias as dores, né? Eu sempre falo, inclusive, que empreendedorismo, ou seja, o empreendedor ele tem que ter tolerância ao fracasso, né? Talvez uma das maiores percepções para você chegar no sucesso, para você entender como criar um negócio de escala global, é você ter tolerância ao fracasso mesmo. Então, esse crescimento, obviamente, que é vertiginoso, muito acelerado, ele traz nuances, né? Você acaba colocando investidores para dentro que não tem o perfil adequado, que não consegue acompanhar o nível de padronização daquela marca, que eu não estou falando Sobrancelha Design, estou falando de franchise especificamente. Então, há um processo de depuração e de estruturação que as grandes marcas, como nós hoje, que nos enquadramos aí entre as 50 maiores do país, tomam todo esse cuidado, né? O que você não pode no franchising é construir um gigante com pé de barro, né? Então, você precisa ter uma escala qualitativa, sustentável, e a gente preza aí por todas as premiações que eu falei para você, que é o selo de excelência em franchising, que nós temos todos os anos, é a principal chancela do segmento, né, de franquia dado pela ABF, o selo de melhores franquias pelo Serasa Experian, editora Globo também, o prêmio de franquia Master Internacional, só 2 marcas no país conquistaram esse prêmio, e o Grupo SD, a Sobrancelha Design, foi uma dessas marcas. Então a gente trabalha em cima de um prazo, bem como o nosso cliente, né, que a gente pode falar depois detalhadamente, mas o nosso NPS hoje de marca, que é o índice de satisfação aí, o Net Promoter Score, ele é de 92%. Né? E 92, um NPS 92 é simplesmente incrível, né? É incrível. É incrível e é difícil você encontrar marcas com a capacidade que a gente tem hoje, atendendo mais de 4 milhões, né, de clientes ano, conseguindo manter uma qualidade e a pujança desse tamanho. Perfeito. Você pega marcas aí como Google, como Apple, Facebook, que tem NPS aí na casa dos 70%, 74%. E são marcas aí gigantescas também, que trabalham muito a experiência do cliente, que trabalham muito com muita inovação. E você pegar a tua marca aí com 92% de NPS, eu nunca vi uma marca com esse indicador de NPS. Pô, tu falou um negócio bacana, que tem as dores do crescimento. Tu já entrou falando aí de como você contrata, não é nem como você contrata, mas como você seleciona esses investidores
para dentro do teu time. Então, querendo ou não, a gente está falando de contratação, porque envolve uma fase ali de namoro, de relacionamento. E é engraçado que um dos dois maiores professores na vida da gente são as merdas que a gente fez e as coisas boas que a gente fez, né? A gente não aprende mais do que com essas coisas. E aí, Alisson, trazendo essas melhores práticas aí para vocês, eu sinto que muitos empresários hoje é o seguinte, não só falando de franchising, tá? Mas eu acho que vale esse exemplo. Temos 13 milhões de desempregados hoje no Brasil, tá? E as pessoas falam o seguinte, porra, eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar bons profissionais. E, porra, ao mesmo tempo que... Como é que tem 13 milhões de pessoas desempregadas e você tem dificuldade de encontrar bons profissionais? Então, quais são as melhores práticas ou lições diante desse crescimento, não só de contratação de pessoas, mas de contratação de sócios investidores, de franqueados que vocês trouxeram para a franqueadora de um modo geral? Quais são as melhores práticas aí que tu tem a compartilhar com a gente hoje? Essa pergunta é muito boa. Só voltando rápido aí no NPS, que é o que você falou, acima de 70 já é zona de excelência, tá? Então qualquer marca que trabalha acima de 70 aí já tem um NPS digno de uma empresa muito séria no que tange a experiência do cliente, né? Um dos principais critérios que a gente adota e um dos principais pilares do grupo, desde a premissa, ou seja, desde da formação do projeto, é capacitação, né? Como eu te falei, eu não acredito em negócio sem time campeão. Tá? Eu não consigo acreditar em negócio sem time campeão, bem como eu não consigo acreditar em nenhuma trajetória de sucesso. Eu sempre falo que nós, como profissionais, empreendedores, construímos o ambiente que vivemos e trabalhamos, né? Então, a gente precisa estar numa constante série de inovação, de busca de aprendizado, de troca de experiência. Então, a gente zela muito por isso, né? Quando você olha hoje para o grupo ele tem uma agenda e um cronograma muito intenso, que envolve muito, que exige que você esteja presente no negócio, que exige que você esteja atualizado, que você se capacite, porque o varejo é muito dinâmico, né? Você falou a informação aí mais macro, aí eu vou até entrar no indicador que é legal, voltando um pouquinho para o franchise. Se eu pegar 2015, 16, 17 e 18, o nosso PIB teve uma média de menos 1,3, falando país, tá? Menos 1,3. E o franchise teve um crescimento de 8%. Nessa média. Então, é um setor que cresce próximo de 2 dígitos, e quando as pessoas falam por que consegue crescer contra o PIB do país, por que consegue escalar, por que consegue passar por crise? Exatamente por qualidade e padronização, né? Então, eu falo, onde há padrão, há melhoria. E isso vale para a estrutura de empresa, isso vale para a tua trajetória profissional. Então, a gente preza realmente por um processo de preparação. Para você ter uma ideia, um investidor, ele inicia a operação de um negócio dele sem antes ele passar por uma universidade da sobrancelha. Ou seja, ele precisa ter uma imersão numa turma de gestores, bem como a equipe dele participa no nosso CT. A gente tem um CT hoje com mais de 6 mil metros, né, e que já treinou mais de 2 mil pessoas só nos últimos 2 anos. Então, a gente preza aí realmente por um alinhamento de propósito qualitativo. E eu sempre trago esse alinhamento, tanto do cliente interno, quanto a experiência do cliente externo, como um viés muito importante. É o INPS, né? Então, se você tem uma satisfação dentro de casa, as pessoas conseguem externalizar aquilo que elas internalizaram. E a gente consegue dividir a cultura e o propósito da empresa para conseguir passar por qualquer cenário, seja ele um cenário de ameaça, porque a ameaça para a gente transforma em conquista aí. Perfeito. E tu tocou num ponto importante, que eu acho que talvez já seja muito válido a gente entrar, que é falar um pouco de cultura. Porque assim, o que é que eu acredito, né? Que talvez seja talvez o começo ali do franchise, ou o começo de como você está crescendo. Eu digo o seguinte, que uma grande empresa, ela já foi pequena, né? Foi uma pequena empresa que fez as coisas certas. Talvez no começo a gente cometa alguns erros de contratar pessoas erradas, porém, ou de contratar, ou de certa forma, aceitar franqueados ali naquele momento errado. Enfim, muito por conta de querer crescer, ou de querer, enfim. Porém, eu acredito que quando a gente fala de cultura, eu acho que tem uma mensagem importante aí por trás que você já deixou nas entrelinhas. Eu queria abrir um pouco mais para a gente falar sobre esse tema, porque, na minha opinião, Alisson, cultura é o tema principal para mim. Né? A gente fala o seguinte, as pessoas são contratadas pelas competências técnicas, são demitidas pelas competências comportamentais.
Então, a gente precisa, de certa forma, não ter funcionários e começar a ter missionários. Você falou um pouco de propósito. Eu acho que dentro de um processo de crescimento, talvez, do porte da tua empresa hoje, o fator cultura organizacional, né, dentro da organização é um dos fatores chaves e chega até a ser, talvez, uma das vantagens competitivas ou distintivas de mercado. Como é que tu trata a cultura organizacional aí dentro da tua organização? Legal, vou até usar um case, porque eu acho que é bem legal a gente falar de cases aí do mercado, porque acho que desperta a curiosidade de todo mundo, né? Eu Já vi uma tem um monte de entrevista pergunta aqui, é bom porque daqui a pouco a Legal, gente já legal. começa as perguntas aqui. Coisa boa. Eu vi uma entrevista do Carlos Wizard quando ele comprou o Mundo Verde, né? E nessa entrevista ele colocou o seguinte, ó, quando eu entrei dentro da empresa, eu perguntei quando eles tinham feito a última convenção de franqueados. E, para minha surpresa, eu tive uma resposta que eles tinham feito há mais de 10 anos atrás. Ou seja, não Nossa. tinha mais empresa. Não tinha mais, desculpa, não tinha mais empresa. Então, cultura é tão importante quanto o processo. Tá? Não adianta você ter o melhor produto do mundo, não adianta você ter o melhor processo do mundo se você não sabe abordá-lo, se você não sabe apresentá-lo. Isso, a questão cultural, ela transcende a relação do empregador e do empregado. É uma coisa intrínseca, ou seja, uma Isso, coisa de sinergia isso. muito maior. Tanto É que um, você vê hoje. Pode falar, à vontade. é um comprometimento emocional, né? A gente fala, pô, a Isso. liderança não é motivação, não é Ah, engajamento, é mais do que isso, né? Para as pessoas, de certa forma, ah, estarem engajadas, vestir a camisa da empresa, é um comprometimento mais emocional. E é exatamente o que você falou. É você deixar de ter um funcionário e passar a ter um missionário, de certa forma, isso, que isso. está alinhado com o teu propósito, com os teus Cara, valores da empresa, com a tua visão. é coisa de fé, né? Eu falo que empreender é negócio de fé. E às vezes eu falo nessa questão, né, que sucesso sem Deus é fracasso, e de todo esse processo que a gente cuida, mas é fato, porque quando eu falo a questão da fé, eu estou falando do amor que cada um tem, pelo propósito que você tem com a tua vida profissional. Né? 2/3 da nossa vida é trabalho, pô. Então, quando você Isso. consegue entrar numa organização, que você consegue ver uma inspiração de pessoas. Você falou de cultura. Pô, tem uma mecânica que a gente lançou agora em janeiro, na confraternização IN da franqueadora, que é a cultura SD. Então, desde o meu pessoal de indústria, até porque todo mundo é importante, tudo é importante Perfeito. e todo mundo demonstra entusiasmo. Então, nós chamamos todo mundo, o bom senso é uma prática comum dentro da empresa, tá? E nós chamamos todo mundo e jogamos essa cultura. Então, hoje, independente do gerente do bem-estar, que é meu auxiliar de limpeza, eu chamo de gerente do bem-estar, até a cúpula de presidência nossa, todo mundo tem a oportunidade de dar sugestão, de indicar em cima das esferas e dos temas. Esse ano nós demos aí 5 temas, né? Como melhorar ticket médio, como melhorar mix, e todo mundo participa, cara, porque a riqueza dos bastidores é o que faz uma empresa. Então, essa cultura é muito legal. Sabe uma coisa que me deixa assim muito feliz, e isso eu gosto de compartilhar, é quando, feliz no sentido assim, do feedback, né? Porque eu sempre falo que nenhuma empresa te coloca para fora. Você se coloca para fora com as suas É. atitudes e comportamentos. Se você for um cara top para a empresa, se você estiver aliançado, gerando performance, relacionamento, você vai só crescer dentro dessa corporação. E quando há um desligamento, seja qual o fator, eu sempre recebo mensagens, cara, de agradecimento pela vivência, pelo aprendizado, pelo tempo. Então, para mim, participar do sucesso dos Isso. outros é uma coisa que assim, não tem preço. E a É isso aí. cultura é essa. A cultura é que as pessoas consigam desenvolver uma trajetória qualitativa dentro do grupo e que estejam sempre sendo inspiradas a crescer. Não é aquela empresa que está crescendo e fala, ei, o cara olha, peraí, pô, me leva contigo aí. Não, ele tem que... A gente Isso. busca planos aí que são bem legais. Às vezes às vezes a demissão, o desligamento, talvez não é algo ruim, é algo que só o cara talvez não esteja adaptado com aquela cultura daquela empresa. Né? Não é algo que seja ruim ali, de Isso. certa forma. O Alisson, tem uma pergunta aqui do Lauro, que ele fala o seguinte: você acha o qualitativo efêmero e procura criar o quantitativo para métricas, ou de fato considera o qualitativo mais relacionado à cultura? Essa pergunta é bem legal, até porque a gente tem... O franchise trabalha muito com isso.
né? Então, por exemplo, como é que nós trabalhamos nossos programas de excelência, tá? Esses programas, eles são baseados em indicadores quantitativos e indicadores qualitativos. Então, o que eu falo para você ter uma sinergia de empresa, para você ter uma cultura em todas as esferas, estou falando de processo operativo, estou falando de gestão, porque gestão é tudo, de relacionamento, é importante você sempre considerar tanto fatores quantitativos quanto fatores qualitativos nessas métricas e nessas análises. E, obviamente, que dentro desses sistemas, que são dinâmicos, né? Porque, pô, os caras me falam muito que o varejo é dinâmico, que a informação no mundo dobra a cada 18 meses, cara. Então, se você tem uma empresa hoje engessada, você não consegue nem ter um programa desse com respectivas métricas. Então, o nosso programa ele é muito dinâmico e a gente sempre está pontuando pesos, né, tanto na esfera quantitativa e qualitativa, para trazer essa sinergia aí, mas ela é um todo, tá? A gente não pode desmembrar a mesma, não, porque são processos ambos de extrema importância para o sucesso de gestão do teu negócio. Perfeito. Até porque, assim, quanto mais você consegue mensurar, se você conseguir mensurar tudo, ótimo, né, Alisson? Mas tem algumas coisas ali na empresa que às vezes você não consegue mensurar. Por exemplo, cultura organizacional. Como é que a gente vai mensurar um indicador quantitativo de cultura organizacional? É uma coisa muito difícil. Talvez ela impacte diretamente ou indiretamente no NPS, no faturamento, na lucratividade, porém é uma coisa mais difícil de você, de certa forma, mensurar. Porém, não pode deixar de ter uma avaliação mais qualitativa em relação a isso. Tem outra pergunta aqui do Lauro, inclusive, que fala o seguinte: como é que você coleta esse feedback da empresa? Acredito que tu tenha quantos funcionários hoje tem no grupo, de um modo geral? Se a gente falar diretamente rede, 3 mil. Né? Direto, indireto, rede, 3 mil. Aí a pergunta dele é como é que você bom. coleta esse feedback? É um baita desafio aí, né? Mas com gente boa, você vai longe aí. Como é que você consegue coletar esse feedback da tua empresa? Ele fala o seguinte: é uma iniciativa mais top-down ou bottom-up? Tá, até a primeira pergunta do Lauro aí é sobre controle efetivo, tá? O que você falou, tem coisas que a gente tem controle efetivo e tem outras que a gente não tem tanto controle efetivo, e é por isso que a tua citação aí ela tá certa, tá? E quando a gente fala de um trabalho que envolve, vamos botar aí, como eu te falei, 3 mil pessoas, nós temos várias métricas de controlar isso, né? Eu até citei uma delas aqui, e dentro do próprio franchising, a gente tem pesquisas, tá? Por exemplo, eu citei o selo de excelência. O selo de excelência, ele é uma pesquisa que é feita por exemplo, eu como marca não tenho acesso a essa pesquisa, ok? Eles entram em contato com os nossos pontos de venda, com os nossos operadores, com o time de colaboradores e começam a fazer perguntas se eles estão de acordo com a política de treinamento, de capacitação cultural da empresa. Então, por exemplo, esse tipo de pesquisa de excelência, ela consegue nos trazer um diagnóstico e um termômetro da rede. E aí entra a questão de se fazer presente, cara. É vigília, né? Porque eu sempre falo que você precisa ser muito ativo, porque esse sentimento de rede, esse termômetro, ele vai muito em relacionamento, ele vai muito em diálogo, ele vai muito em interação. Tá? Então eu, por exemplo, alguns me chamam de louco, né? Mas eu tenho grupo de WhatsApp com meus franqueados, cara. Eu tenho grupo de WhatsApp com gerentes. E às vezes eu chego num congresso, mas como é que você consegue fazer? Eu falei, mas esse é o meu propósito. O cara que está ali, ele acreditou um dia, ele comprou um negócio de mim. Se eu não conseguir mais ter relacionamento com ele, ele precisa resolver de outra maneira. Mas essa transparência, a palavra que eu queria usar, eu entendo que meu telefone é o mesmo há 16 anos, então a transparência, o canal aberto e, obviamente, os controles, né? Eu te falo que hoje é um processo top-down, tá? que eu tenho, porque tanto as minhas diretorias, tanto a superintendência, o nosso comitê é muito aberto, vamos colocar assim, e nós damos muito valor. Eu tenho uma ouvidoria que a gente tem no site, que é o Fale com a Presidência, que chega em mim, no meu sócio, é tanto in quanto out. Né? Então, tanto ali quero ouvir o mercado, quanto eu ouço 24 horas por dia, porque isso cai na gente. E eu faço questão, juntamente com o meu sócio, de responder 100% dos e-mails. Óbvio que tem um filtro lá, né, gente? No sentido da nossa equipe, do time que controla isso, mas a gente preza muito por isso. Vou te dizer uma coisa que é loucura. Eu sou copiado no Reclame Aqui, cara. Não é que eu acompanho o caso do Reclame Aqui, mas quando pontuo uma Reclame Aqui com a minha marca,
eu recebo uma sinalização. Entendeu? E eu acho que isso é controle. Controle é vigília, varejo é vigília. Então, você quer ter um negócio de sucesso? Viva, durma e tenha um propósito e acorde por ele todos os dias. Não tem outro caminho, não existe mágica por trás de resultado. Ou o cara está lá fazendo ou não vai ter sucesso. Eu falo assim, lideranças são conversas, né, Alisson? E, porra, liderança são conversas. E você falou que o franchise, principalmente o franchise americano, ele preza e prega muito isso. É a lei do disclosure, né? Então, é a lei da transparência, de certa forma. Então, eu acredito que na prática, esse é o nosso papel como líder, né? É a gente tá ali e olha que interessante. Eu falo o seguinte, porra, por que duas pessoas às vezes querem emagrecer, uma consegue, a outra não? Duas pessoas querem crescer suas empresas, uma consegue, a outra não. Velho, tá tendo método ali. Uma tem um método bom, a outra não tem, né? Então uma consegue, a outra não consegue. Então tem tudo a ver com gestão. Então isso que está falando nas entrelinhas ali é método, é gestão. Para isso você precisa medir, tá? Aí você mede, porra, não é à toa que tu tem um indicador ali de 92% com essas boas práticas aí de estar fazendo vigília ali 24 horas. 24 horas é assim, um modo de falar, mas está fazendo vigília, de certa forma, você está o tempo todo às vezes é 24 estrategicamente, de certa forma, focando naquilo que é importante, de fato, né? Que é o cliente, que é o atendimento, que são os franqueados, que são as pessoas que vão carregar ali o resultado na ponta. Eu acho que isso sim faz toda a diferença. E até um exemplo que tu deu há pouco tempo atrás, tu falou, pô, às vezes as pessoas saem e falam bem da empresa e aquilo soa como reconhecimento. Esse é o grande papel do empresário, esse é o grande papel social da empresa. É fazer com que as pessoas saiam, pelo menos, melhores do que quando elas entraram, né? E esse é o papel nosso como líder, é desenvolver, treinar, capacitar as pessoas para que, de certa forma, elas consigam performar melhor do que elas performaram aí no dia anterior. Você citou, só um parênteses, você citou aí do franchise americano, né? E, na verdade, o franchise do Brasil, hoje nós somos uma referência global, o Brasil é muito bem classificado, e nós somos um Ctrl-C, Ctrl-V do franchise americano mesmo, porque o americano dá desenvolvimento organizacional há 25 anos. Né? E você falou aí que a gente chama de FA, que é o Franchise Agreement, e o FDD, que é o Franchise Disclosure Document. É exatamente isso. Perfeito. Essa relação, ou seja, isso é baseado em inteligência relacional e processo, né? Porque onde não há processo, onde não há padrão, você não tem como você não tem como mensurar performance. Então, um dos principais fatores hoje que a gente tem é realmente KPIs, BIs, que permitam você ter um processo altamente padronizado que vai te exigir, diferentemente do que as pessoas pensam, esse tema eu queria entrar, que é interessante para você que está no dia a dia aí. As pessoas acham que quanto mais BI, quanto mais processo, é o contrário, facilita não. Aí é que exige mesmo que você aumente o sarrafo, que você se capacite para você acompanhar essa grande oportunidade de gerir um negócio com excelência. Né? E tudo volta para relacionamento, cara. Por trás de uma pessoa jurídica, existe uma pessoa física. Né? Às vezes a pessoa me liga para falar, eu falo, cara, justiça é briga de tolo, porra, porque você tem por trás de uma pessoa jurídica uma pessoa física. Então, sempre na vida, a gente vai ter a oportunidade desse profissionalismo, dessa padronização, processo, organizar e vencer, né, o outro lado aí, que é você querer construir uma vida extraordinária, né, fazendo coisas ordinárias. E a empresa é a mesma coisa. Você não vai construir uma empresa extraordinária se você não fizer algo mais. Você tem que fazer coisas que pessoas comuns não fazem. E se relacionar de maneira que pessoas comuns também não se relacionam. Perfeito. Eu costumo falar o seguinte, que as empresas de sucesso são feitas por pessoas comuns, né? De certa forma. É fazer o básico. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente quer fazer o avançado, mas está deixando de fazer, acho que o básico, que é a coisa mais simples, né? O simples de fato que funciona, ali no final das contas. E muita gente fala, pô, e talvez até pegando teu exemplo, eu acho que uma grande lição aí talvez você ia passar, que é o seguinte, pô, muita gente deve pensar, pô, uma empresa do tamanho da do Alisson, com 500 franquias, deve ter um monte de processo, deve ter um monte de coisa, um monte de meta. E na prática, às vezes é o contrário. Eu brinco até o seguinte, pô, fazer gestão de tudo e fazer gestão de nada é a mesma coisa. Porque, às vezes, quanto mais controle a gente cria, quanto mais processo a gente cria,
mais energia, né? Mais a equipe da gente tentar burlar, cria energia para poder burlar isso. Então a gente tem que, de fato, que simplificar, olhar os mais estratégicos. E aí minha pergunta para você, Alisson, é o seguinte, pô, é um baita desafio você ter hoje ali 500, mais de 500 unidades, mais de 3.000 pessoas e tá todo mundo remando na mesma direção. Como é que tu faz esse processo de desdobramento de metas, desdobramento estratégico para chegar até o teu gerente de bem-estar ali no final da ponta ali da linha? Legal. Eu falei um pouquinho sobre isso no início, mas um passo fundamental aí é desde a tua contratação, desde o teu bate-papo de entrevista, você precisa implantar a tua cultura. Porque quando você fala de processo, você fala de sinergia, você fala de propósito, numa entrevista, que é o primeiro contato daquela pessoa, seja para ser um candidato à franquia ou para assumir algum cargo, trabalhe conosco dentro da empresa, ela já entende como que a banda toca e como o negócio funciona. Então, como eu falei, a palavra move, o exemplo arrasta. Então, quando as pessoas me falam de cultura, a cultura ela precisa ser compartilhada e colocada a todo momento. Né? Não existe um momento ideal para você. A todo momento você tem que falar da tua experiência, das tuas visões, da onde você quer chegar, de como é o modelo de trabalho, quais são os atributos pessoais e profissionais que essa empresa valoriza e como você se faz presente, como é que você cresce dentro disso. Então, esse contexto, cara, ele é muito rico, entendeu? Ele é muito legal. Por quê? Todo mundo alinhado, na mesma página, mas ao mesmo tempo você monta o quadro na cabeça com uma linguagem muito simples. Porque quando há um entendimento, quando há pessoas que entendem que o gol está para o mesmo lado, né? Esse é um ponto que eu falo a todo momento, pô, vamos aqui é somar força para multiplicar lucros. Tá? Esse é o tema que a gente tem. Então, quando a pessoa entra nessa esfera, nessa atmosfera, nessa zona organizacional e ela entende esse processo de maximizar, de somatizar, que é energia para lá e para cá, fica muito mais fácil você trabalhar o processo de desenvolver, né, essa cultura em todas as camadas da sua empresa. E eu vou mais longe. Isso chega em parceiros, isso chega em fornecedores, isso chega em indústria, isso chega na Endeavor. Né? Eu, quando estou na Endeavor lá, cara, eu fico extremamente feliz. Os últimos 2 anos eu fui muito ativo lá na Endeavor e eu vi o quanto o pessoal brilhava pela SD. Né? Então, isso é uma situação que a gente consegue criar uma sinergia que todos sentem, é um efeito realmente assim, muito positivo, é uma epidemia saudável, vamos colocar assim, a questão de cultura em empresa. Mas parte do início, tá? Todo momento é hora de você falar de cultura. Perfeito. E, criar a cultura é muito fácil, né, Alisson? Eu acho que a grande dificuldade, o grande desafio é você fazer a manutenção dessa cultura. Porque criar é muito fácil, beleza. Criar, você cria lá seus manuais, seu código de cultura, sua carta de valores. E a grande dificuldade, o grande desafio, eu acho que é você manter isso. E principalmente quando a empresa vai crescendo. Aí você conseguir propagar isso a ponto de ficar muito claro para as pessoas que estão externas e dizer, pô, a cultura desse cara é assim. A empresa dele funciona dessa forma. E você, de certa forma, quanto mais forte é a tua cultura, mas eu acho que esse é o grande trunfo de tudo isso. Mais você vai atrair pessoas que compartilham do mesmo jeitinho de ser, né, dos mesmos valores e da mesma missão ali que você. Então, mais gente boa você atrai. Não é gente boa tecnicamente, mas é gente boa no sentido de comportamentalmente. E eu acho que dentro de casa, porra, mudar competência técnica se cria, se desenvolve, se treina, se capacita. Você falou aí a agenda intensa aí que você tem para toda a rede de capacitação. Cara, tem uma frase que resume o que você está falando. Você copia tudo, mas você não copia o jeito de ser. É isso aí. Tá? É isso então aí. Produto e serviço hoje se copia muito, né? Você chega lá no cara e copia tudo hoje. Velho, outra pergunta que eu tenho, outra dúvida é o seguinte: quais são os pilares hoje que tu leva consigo assim dentro da tua empresa? Ou, diante de toda essa experiência que você tem, quais são os pilares de sucesso para um empresário, vamos dizer assim, para construir uma empresa de sucesso? O que é que você não abre mão ali dentro de uma empresa ali de fazer?
Então, eu chamo de características de sucesso, né? Então, as pessoas perguntam muito sobre uma regra, alguma equação de sucesso, mas a gente tem algumas características de sucesso, tá? E quando a gente vai desmembrando essas características de sucesso, eu sempre falo que profissionalismo é em primeiro lugar, né? Porque quando você é uma pessoa profissional, e eu falo profissional em todos os aspectos, no tratamento com os outros, em ser uma pessoa íntegra, em ser uma pessoa cumpridora, uma pessoa que não busque atalhos na vida, porque você não vai construir um negócio próspero com atalho, né? A vida é um espelho, ela te devolve em dobro. Então, eu acho que para a gente ser empresário de sucesso, a gente precisa ter integridade, a gente precisa gostar de gente, que é uma característica que eu falo muito forte, porque eu sempre falo que se você não gosta de gente, cara, nem começa a empreender, né? Porque esse é um exercício do dia a dia do empreendedor. Você vai ter que estar conversando com gente. Eu estava aqui, pô, antes de entrar aqui no nosso bate-papo, com 3 WhatsApp, ligação começando, mandando e-mail, autorizando não sei o quê. Então, essa questão de se você não gosta de gente ou não gosta de relacionar, dificilmente você vai conseguir ter sucesso dentro do teu negócio. E um ponto principal que as pessoas às vezes acham que é uma coisa um pouco de commodity ou que fala, mas as pessoas que têm negócio de sucesso, elas têm paixão pelo negócio, elas têm amor por aquele negócio e mais do que isso, elas são pessoas que buscam soluções. Um grande passo para você se tornar um empresário, e aí eu entro com mais uma característica, que é o fator de paciência. Cara, quando tu vai ficando calejado, as pessoas chegam para você com aquele desespero, aquela bomba, e ela se depara com uma serenidade, com uma tranquilidade, que você transforma aquela ameaça dela numa conquista e vai ensinando ela a sempre trazer solução. Então você deixa de ser questionador e você passa a ser agregador. Eu acho que uma grande dica que eu dou aí para quem está no mundo empresarial, para quem tem negócios, para quem quer escalar, construir, passe a ser agregador, né? Deixa um pouco de ser questionador. As pessoas até falam, cara, você é um cara que está sempre motivado, você é sempre otimista, você está sempre com um sorriso no rosto. Meu amigo, não tem outro caminho. Isso é meu. Eu desde 15 anos de idade, estou no mercado. Agora, não tem outro caminho, porque o ambiente corporativo ele exige isso de você. Entendeu? Então, você precisa ser uma pessoa, sim, com positivismo. Agora, mais do que isso, não é pensar, é predominar na sua mente. Existe um abismo entre o pensamento e o predomínio. Então, quando as pessoas mudam e começam a mudar o comportamento em cima desse predomínio de uma relação de positivismo, de solução, de construção, de vamos lá, vamos fazer, botar a mão no mangue para pegar o caranguejo, vamos exemplificar, com certeza, cara, ela começa a adotar características que aonde você tiver, com certeza você vai galgar aí patamares maiores, vai começar a se destacar e vai traçar voos altos aí, eu não tenho a menor dúvida disso. Perfeito, irmão. É ser para ter, de certa forma, né? As pessoas perguntam, pô, como é que eu vou ser grato ou como é que eu vou ter positivismo com essa crise? Velho, primeiro que você falou lá atrás, tem certas coisas que não vale a pena investir tempo naquilo que a gente não consegue controlar. Então, porra, governo, política, crise, a gente não consegue controlar isso. O que é que a gente consegue controlar e investir esforços? Um outro ponto aí que você falou é o seguinte, porra, uma empresa é uma máquina infinita de problemas. Então, porra, quem não gosta de problemas, se você não gosta de problemas, você não pode empreender. Você não pode abrir empresa, de certa forma. Perfeito. E a gente para ser empresário, empreendedor, a gente tem que ter uma motivação, uma energia acima da média. Né? Porque se você não tem uma energia acima da média, você não abre empresa no Brasil. Tá? E aí eu acho que já entrando nesse ponto, que eu acho que é um ponto extremamente propício para a gente entrar, é o seguinte, que eu acho que não só as características do empresário de sucesso no âmbito profissional, tem muito de alguns rituais, de como ele se energiza, tá? E a forma como ele lidera tem muito de como ele se auto-energiza, se auto-performa. E eu já queria entrar nesse ponto aí de energia. Né? Como é que são... Legal. Eu acho que é muito propício a gente falar sobre isso, porque para você... Se você não está motivado, se você não tem energia alta, a tua empresa não vai estar motivada, não vai ter energia alta. Se você for um cara avarento, a tua empresa vai ser avarenta. Se você é um cara desorganizado, a tua empresa vai refletir. Então, a empresa é reflexo do dono.
Você como líder falou, porra, a palavra, como é que é? A palavra móvel, Palavra o exemplo móvel, arrasta. exemplo arrasta. Então, como é que hoje tu mantém esse teu pote de energia, não só o seu, mas principalmente o da empresa alta? Isso é muito tranquilo, né? Eu sempre falo que o teu negócio é do tamanho do teu esforço. Tá? Esse é um primeiro ponto. E nesse esforço, ele entra tudo, cara. Porque tua vida profissional, ela anda em paralelo com a tua vida Isso. pessoal. Né? Tem uma coisa engraçada na SD. Para quem me conhece mais, até gostei do violão ali. Você sabe que eu gosto de tocar e cantar. E a família gosta muito. Então, a gente sempre mantém acesos os hobbies aí. E eu sou um cara que gosto de me cuidar, eu gosto de atividade física, então eu sempre estou conciliando, eu tenho uma disciplina, que eu falo até para as pessoas o seguinte, ó, a disciplina é o anabolizante do resultado. Isso aí. E serve para tudo na vida. Né? E uma coisa interessante dentro da empresa hoje, cara, eu fiz muita gente mudar a qualidade de vida. É impressionante, você não tem ideia o quanto você inspira, né? O quanto você motiva e que você mostra. Então, cara, as pessoas emagreceram, as pessoas começaram a ir para academia, elas perceberam que a qualidade mental, eu sou um cara muito familiar, então eu sou casado há 21 anos, pô, amo minha esposa, eu vivo em prol das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, então a família, né, essa questão da aliança, da casa, da base para a gente sempre foi muito importante. E eu sempre falo que isso ajuda muito, né? Porque quando você tem uma base, obviamente que isso te ajuda naqueles momentos que nós comentamos, que são momentos de dores, né? Eu sempre falo, existem palavras, cara, que elas estão em evidência no dicionário das pessoas e que para mim elas não existem. Eu falo para você que para mim elas não existem mesmo. Então, eu vejo que as pessoas vivem muito na lamentação, né? Vivem muito no tema de dificuldade, de fracasso, e pô, precisa virar a chavinha. Isso. Entendeu? E para virar a chavinha, você precisa ter o todo, você precisa ter um equilíbrio teu de vida pessoal, você precisa ter um equilíbrio teu de vida profissional. Tem gente que eu falo, está trabalhando errado, porque se não está sobrando tempo para o teu lazer, para a tua mente, para a tua família, você precisa reorganizar o teu trabalho, porque isso te faz É isso bem. aí. Então, é muito importante você aprender a conciliar o processo todo, porque tua vida fica mais leve, pô, a tua vida fica mais fácil e você consegue organizar a tua vida. Acho que uma palavra que você citou, que é fato dentro do mundo empresarial, é organização. Cara, eu não chego atrasado para nenhuma reunião. Eu sou assim metódico, eu sou britânico, então eu sou cético com os compromissos, de uma extrema responsabilidade. Eu não deixo de devolver uma ligação, seja quantas pessoas forem, ou quanto tempo isso vai me tomar, eu não deixo de responder um e-mail. Isso é responsabilidade empresarial. E isso é responsabilidade social, porque isso é o que muda as pessoas que estão com você. E os caras perguntam, como é que você consegue? Meu amigo, querer é poder. Bota a zona de prioridade na tua vida, vai lá e faz, pô. Quem quer fazer algo encontra o meio, quem não quer encontra uma desculpa. Então, essa conciliação, eu acho que ela é crucial. Acho não, ela é crucial, tá? Para que você harmonize o teu sucesso aí de dia a dia. Então, invista nos seus hobbies, invista nas pessoas que você tem por perto, que te querem bem, porque isso faz bem para o teu negócio também. Perfeito, velho. Às vezes as pessoas acham que quanto mais a gente tem sucesso, está crescendo, mais a gente trabalha. E às vezes pode ser até, obviamente, o trabalho é duro, porque 2/3 talvez ali da vida da gente a gente está trabalhando. Mas eu acho que um ponto que tu tocou é essencial. É tipo assim, o trabalho é um meio para alcançar os objetivos pessoais, né? O trabalho não é fim. Eu vejo muita gente colocando o trabalho como fim e a vida como meio. Então, desmarca compromisso com a família por conta de trabalho, deixa de cuidar da saúde por conta de trabalho e, de certa forma, não consegue performar bem, tá? Porque tão importante quanto trabalhar é descansar também. É porque isso cansa, entendeu? Isso. Varejo cansa. Então, por exemplo, a tua colocação da palavra cansar é exatamente essa. Ou seja, quando você tem uma vida harmônica dentro da tua trajetória, você vai conseguir que isso seja rotina de felicidade na tua vida. Isso seja uma trajetória. E você vai estar querendo abrir um ciclo atrás do outro cada vez melhor, porque você encontrou a harmonização de um projeto de vida. E o projeto de vida, ele contempla o todo. Ele contempla você ser espiritual, você ser familiar, você ser profissional, você ser social e você ser físico. Então, se você conseguir encontrar esse objetivo na tua vida, isso vai te ajudar muito, seja qual o projeto que for, isso te traz uma base
de confiança, cara, que é muito legal. Entendeu? Então, realmente é um tema que a gente tem que colocar em evidência, porque ele ajuda o profissionalismo, ele ajuda você a crescer Isso. em todos os aspectos aí. Isso. Então, isso é muito salutar. Você pega a história de grandes empresários de sucesso, os caras têm bons rituais desses, de cuidar da saúde, de cuidar da mente, Total. de cuidar do espírito. Total. Eu gosto de dividir energia, Alisson, em energia mental, né? Como é que a gente está alimentando nossa mente. Você falou, pô, não coloco palavra ruim na minha mente. Eu não vejo noticiário ruim. Tá? Energia Isso aí. física, e é como é que a gente está alimentando o nosso corpo, e tem a ver com exercício físico. Energia emocional, e você está relacionando ali com pessoas que você gosta, família, tá entre amigos, que eu acho que é extremamente importante. E a energia espiritual, de certa forma. Né? Então Isso. as pessoas perguntam, porra, como é que você consegue fazer tantas coisas? Eu acho que tu deve receber essa pergunta com frequência. Né? Eu recebo também com frequência. Quase que diária. Quase que diariamente. Pô, eu não faço tantas coisas, eu faço realmente aquilo que precisa ser feito. A minha rotina é exatamente tudo aquilo que eu planejei para fazer. Né? Porque eu não gosto de padrões, né? Muito pelo contrário, eu não gosto dos mesmos padrões da sociedade. Porque os padrões da sociedade, às vezes, são completamente diferentes dos padrões que a gente vive. Né? De cuidar da saúde, ter uma alimentação saudável, de cuidar da mente, do espírito, de estar se relacionando com pessoas que a gente gosta. E aí, como é que é a tua rotina hoje, Alisson? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também, não só... Eu acho que tem tudo a ver, sim, com o tema empresarial, né? A gente falar também um pouco da vida pessoal, acho que tem tudo a ver com essa relação aí. É bacana. Até o próprio Nizam Ganais fala isso, né, cara? Ele fala, trabalhe no que você goste, que você não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar. Né? O próprio Abílio Diniz, no livro dele, da Caminhos e Escolhas, ele fala muito do quanto ele sofreu com as escolhas dele pessoal, mas qualquer case de sucesso que você for, reiterando, há uma harmonização aí muito bacana dessa rotina e desse dia a dia. Tá? Eu sempre encaro a palavra rotina, como eu te falei, como disciplina. Então, eu tenho alguns objetivos no meu diário que eu não abro mão, valores que eu não abro mão. Tá? O primeiro valor que eu tenho como empreendedor é a vigília do meu negócio. Então, eu tenho uma rotina onde eu preciso, criteriosamente, analisar todos os e-mails que eu recebo, com o olhar correto de cada assunto, compartilhar pessoas envolvidas naquele assunto, responder respeitosamente 100% das pessoas que me procuram no WhatsApp, que me faz uma ligação, se eu não posso, eu retorno, eu coloco lá na agenda. Então, acho que um grande diferencial que as pessoas, pelo menos, me dão esse feedback de rotina, fala, cara, você é muito ativo. Né? É impressionante como você tem um cuidado e o carinho de automaticamente nos... Acho que você, quando entrou em contato comigo ali no Instagram, você automaticamente viu que eu fui lá, respondi, eu não tinha uma agenda ou outra, mas eu dei aquela atenção porque eu acho que essa construção ela é muito rica no mundo empresarial e pessoal também. Né? Então, a atenção que a gente dá às pessoas, a atenção que você dá às pessoas que te procuram e que estão com você é crucial para esse sucesso. Não abro mão das minhas filhas, né? Então a todo momento eu quero acompanhar e participar do processo delas dentro da minha possibilidade e também faço 2 viagens por ano, uma delas com as minhas filhas, que é uma viagem, inclusive voltei agora há 15 dias, que foram comigo Costa Rica, Disney, e eu faço questão de estar eu, minha esposa e minhas filhas, e também faço uma viagem com a minha esposa, né, que é a nossa lua de mel. Então, acho que uma dica que eu dou aí também, que eu acho legal sempre colocar nessa rotina, é que por mais atribulado que tenha o teu momento de vida, porque a gente precisa ter ousadia, cara, para crescer, mas precisa ser muito mais ousado para continuar crescendo. Entendeu o que eu te falei? Muito mais ousado para continuar crescendo. Então, essas premissas de vida, não tenham vergonha, não. Tá? Tem gente que tem vergonha, ao contrário. Hoje, a tecnologia, o mundo empresarial, isso propicia que a gente tenha uma conciliação de uma vida saudável muito melhor do que a gente tinha antigamente, pô. Né? Eu consigo fazer muito mais com menos. Então, essa otimização de tempo, ela é crucial, desde que você tenha disciplina. Tá? A palavra disciplina é uma palavra que eu sou fã e eu acho que quem não tem disciplina vai encontrar percalços aí, vai encontrar dificuldades. Então, coloque na tua rotina de vida a palavra disciplina. Por exemplo, eu amanhã tenho uma entrevista, né, sobre varejo e
eu tive o cuidado de interagir agora lá com o repórter e falar, cara, ó, é o horário que a gente marcou, eu estou com um time de fora aí, você poderia agendar tal hora? Aí ficamos conversando, reorganizei essa agenda. Pô, amanhã eu tô lá, pô, no estúdio meia hora antes, feliz da vida, para trabalhar. Então, você não é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir. Então, cumpra a tua rotina, porque com certeza isso vai trazer aí resultados efetivos aí, tá? Em âmbito geral para você. Sem dúvida, irmão. Acho que um baita exemplo aí de que existe sim um equilíbrio. E tem que existir esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu acho que a gente abre uma empresa para ter mais vida, né? E o que está acontecendo às vezes é o contrário. A gente abre a empresa e o que a gente menos tem é vida, né? Então, perfeito. Eu acho que um baita exemplo. Óbvio que o equilíbrio ele nunca vai ser estático, né, Alisson? Ele é um equilíbrio dinâmico. A tua vida ela precisa tender ao equilíbrio. Ele é sazonal, né? Ele é sazonal. Porque tem momentos que a tua empresa vai estar requerendo de você um pouco mais. Aí você precisa multiplicar, triplicar essa dedicação. Ué, por exemplo, nós estamos aqui falando em cenas da vida real, pô. Eu estou indo semana que vem fazer um roadshow em São Paulo, um mega evento. Inclusive, todo mundo convidado aí, tiver gente de São Paulo, dia 24 em Campinas, no Hotel Premium. E é um momento da minha empresa que nessa transição de governo, você tem que estar acima dos indicadores. Eu fiz agora um post aqui, cara, falando que se o Brasil noticiasse as coisas boas, a gente está noticiando aí 20% das coisas que acontecem, né? Então você precisa estar acima desses indicadores. Você precisa fazer presente. Então tem momentos econômicos, macroeconômicos, que a diferença está em você. Qual o melhor momento para crescer? Crise, pô. Porque é o momento que você mostra que é o momento que você mostra que é diferente. Então eu, por exemplo, esse ano é um ano que eu tô praticando o TBC, que é tirar a bundinha da cadeira, né? Que é o que eu falo do bafo no cangote, né? É o BNC, que é a técnica que eu falo que é o que eu mais admiro no empreendedorismo, é a técnica do BNC. E isso é muito legal. Eu acho que tem momentos na vida que exige isso. Você tem que fazer. Então, aprenda a trabalhar com essa sazonalidade, que ela não é regular. Mas a conta no final fecha. A conta sempre vai fechar. Então esse balanço é muito positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Velho, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Porque, pô, faltam 7 minutos aí pra gente acabar a live dá 1 hora aí. Não pode passar você que manda aí, vamos embora. A live cai. Mas, velho, acho que eu queria, obviamente, acho que foi um tema fantástico aí que a gente falou, falar um pouquinho sobre cultura, sobre melhores práticas de gestão, de liderança, falar um pouquinho sobre processo, aí voltamos para a parte de energia, ritual, falar um pouquinho sobre equilíbrio, que eu acho que tem tudo a ver com... Eu acho que esse é um dos grandes segredos aí dos grandes empresários de sucesso. E teve algumas perguntas até que eu acho que a gente não conseguiu responder, mas quem sabe fica para uma próxima live aí. Mas assim... Lógico, quais são depois no inbox lá. Pronto, fechado. Quais são os desafios, Alisson? Assim, a empresa está crescendo, vem crescendo num ritmo acelerado. Você falou, pô, o melhor momento para crescer é o momento de crise, sem dúvida alguma, porque no momento que a economia está acelerada, está todo mundo com o pé no acelerador, e no momento que a economia está em crise, quem está com o pé no acelerador e acelera no momento correto, né, tende a sair na frente, né, tende a ter vantagem. É isso aí. E quais são os desafios atuais hoje que você tem como empresário, falando um pouquinho como um dos heads ali da Sobrancelha Design, para o futuro do negócio? Primeiro eu falo que a vida é dura para quem é mole, tá, cara? Esse é o primeiro ponto, né? As pessoas falam muito que a vida é dura, o mercado é duro. Outro dia o outro falou para mim que, pô, nós estamos vivendo crise, o mercado tá difícil. Eu falei, tá difícil para quem é monótono. Essa é a verdade. Acho que responde um pouco da tua pergunta em que sentido. Esse foi o ano que nós mais investimos no Grupo SD. Mais investimos em capacitação, em cronograma de reciclagem, em itinerante, em estrutura de empresa, ampliamos o CT, ampliamos a nossa indústria, ampliamos o relacionamento com parceiros, distribuidores. Então, esse tipo de ação é o que faz uma empresa de sucesso, né? A empresa, diferentemente do que as pessoas pensam, no momento em que ela mais precisa de você, é o momento que você mais tem que fazer acontecer. Porque esse é o grande diferencial competitivo. E as pessoas param no meio do caminho exatamente porque desistem de processos, né? Ou seja, vão se deparando com as principais dificuldades. Então, esse ano o recado que fica aí
é que é o ano que nós mais investimos, é um ano que a gente continua crescendo, é um ano que a gente continua buscando indicadores, abrimos mais 6 países, estamos crescendo 83% no mercado internacional esse ano, e é exatamente isso, cara. O teu esforço, ele traduz o teu negócio acima de qualquer indicador macroeconômico, de qualquer governo, de qualquer... Porque você vai ter que empreender, meu amigo, e administrar seu negócio em qualquer cenário. Seja governo novo, seja governo antigo, seja problema fiscal, seja o que for, e os seus problemas também, né? Então, acho que esse exercício diurno aí, diuturnamente, do positivismo, de se fazer presente dessa garra de atividade no teu negócio, é que faz o grande diferencial aí. Então, vai para cima, vá e vença, porque esse é o lema para quem quer continuar crescendo aí. É isso aí, meu velho. A crise tá para todo mundo, né? Eu costumo falar o seguinte, pô, se eu pegar uma empresa do mesmo segmento que o teu, se você me der uma semana, eu vou buscar aí talvez algumas dezenas que estão indo muito bem, obrigado, e estão crescendo na crise. Assim como também vou pegar outras centenas e milhares que estão na mesma crise, que estão talvez trocando almoço para comer a janta ali. Mas assim, porra, a empresa... Eu costumo falar o seguinte, pô, se você for pegar proporcionalmente ali, o PIB vem caindo um pouco, mas praticamente o PIB do Brasil nos últimos 5, 6 anos ali não caiu, né? Ele tá empatando. Isso. Então, assim, o Brasil não está... não é falta de vendas, talvez seja falta de capacidade de vender, porque o país não está... O PIB não caiu, o PIB do Brasil não caiu nos últimos anos. E, velho, eu queria deixar essa palavra final aí, tá faltando aí 3 minutinhos para terminar a live, deixar essa mensagem final para você, talvez das melhores práticas, talvez de todos esses aprendizados que você teve, qual é a mensagem que você deixa aí para essas pessoas que já têm empresa e que estão empreendendo aí também no Brasil? Quais são a mensagem final aí que você deixa para essas pessoas? Primeiro eu quero agradecer aí quem está me assistindo agora, agradecer você pelo convite e reiterar o que eu falei no começo. Acho que a principal mensagem aqui é a gente entender que a gente constrói o ambiente que vive e trabalha. Eu acho que um dos maiores exemplos disso aí é o próprio franchise. Você citou do PIB do país e nós estamos crescendo aí nos últimos 5 anos o franchise no Brasil próximo de dois dígitos aí. Então, isso mostra que quando você tem resiliência, quando você tem pujança, quando você tem dedicação, persistência, perseverança e trabalha de forma ordenada, profissional, não chamar o errado de certo e nem o certo de errado. Quando você trabalha dessa maneira, que é uma maneira correta, você com certeza vai continuar galgando, vai continuar crescendo e construindo. E o recado final, invista em você, pô. Entendeu? Você tem que estar constantemente investindo em você, cara, preparando o curso, saindo de casa todo dia para aprender alguma coisa. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça é, sai de casa todo dia para aprender alguma coisa. Né? Então, eu sempre vou atrás de fazer uma leitura, de assistir um vídeo. Hoje eu assisti um vídeo lá no Luan Santana, cara. No timeline do Luan Santana, eu continuei assistindo um vídeo extraordinário, né, falando sobre superação, falando, né, sobre a fortaleza do ser humano. Então, é isso que tu tem que fazer todo dia. Tá? Então, um abração em todos vocês aí, sucesso sempre, que é meu mantra aí há 23 anos. O meu Instagram é Alisson Ramalho 1, né? Quem quiser lá seguir, mandar mensagem, vai ser um maior prazer continuar interagindo com vocês. E para você também, cara, todo sucesso do mundo aí, fico feliz em estar acompanhando o teu trabalho aí, que você cresça cada vez mais aí e construa bate-papos interessantes como esse de hoje aí. Coisa boa, meu irmão. Para finalizar, eu queria muito te agradecer, pô, foi incrível. Não só compartilhar aí tua experiência, teu conteúdo, mas principalmente teus resultados. Eu acho que, acima de tudo, o que vale é você ver a energia das pessoas aqui na live, porque live maravilhosa, deixa ela salva. Que legal. De alto nível, parabéns, sensacional. Então, deixem gravado. Eu acho que essa mensagem aí a gente tem que levar para mais e mais pessoas. Eu acho que essa é a única saída para o Brasil, a gente empreender, né? A gente colocar essa nossa energia, essa nossa motivação, esse nosso conhecimento para poder fazer esse país crescer. Meu irmão, de antemão, te agradeço. Muito obrigado aí por aceitar esse convite, compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente. E até uma próxima aí, se Deus quiser. Um abraço. Legal, pessoal. Um abração em todo mundo aí. Obrigado. Vamos lá. Valeu, turma. Sempre. Valeu, turma. Valeu, obrigado todo mundo aí. Forte abraço. Até o final. Tchau, tchau.